Bom, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, ó, porque esse assunto dá pano pra manga. Deixa eu tomar meu café aqui. É isso mesmo. Nós vamos falar da história de uma interpretação de um grupo específico de pessoas que dizia que o rei Davi gostava de homens, que o rei Davi ele se afeiçoava pelo não pelo sexo oposto, e sim que ele gostava de homens e não de mulheres. Vamos ver aqui a questão. Você já ouviu essa história em algum lugar que Davi e Jonatas, certo, filho do rei Saul, que o rei Davi e Jonatas eles tinham um relacionamento mais do que amigos, tinham um relacionamento mesmo, ou seja, que eles gostavam do sexo, do mesmo sexo. Você já ouviu essa história? Comente aqui embaixo, deixa aqui o seu comentário se você já ouviu. Nós vamos falar desse assunto que realmente nós precisamos falar desse assunto. Então, já quero que você pegue a sua Bíblia aí, certo? Alguns grupos específicos, principalmente esses grupos que gostam do mesmo sexo, né, de se relacionar com o mesmo gênero, eles gostam de tratar, de trazer essa história. E eu achei até aqui um site, uma matéria dizendo assim: a história da Bíblia que os fanáticos religiosos querem esconder de você. Mas vamos ver aqui à luz realmente da Bíblia o que diz, quais são os textos e principalmente qual é o contexto dessa história. Então já deixa aí o seu Ahavte. Ahavte significa o seu like. Se você gostar, obviamente, desse vídeo, me ajuda demais. Também tem o meu curso de hebraico, se você quiser começar um idioma sagrado aí do conforto da sua casa, o idioma hebraico considerado sagrado para os judeus, aí do conforto da sua casa. Vamos lá. Se você não sabe do que eu estou falando, se você nunca ouviu a história, deixa eu dar um resumo aqui para você. A Bíblia conta a história de Davi, que não era rei ainda, e a história de Jonatas, filho de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, certo? Nós sabemos muito bem que o rei Saul se desviou dos propósitos de Deus. E antes de falecer, antes de morrer, o profeta Samuel ungiu o rei Davi para rei. É porque eu sempre falo o rei Davi, o rei Davi, o rei Davi. Nessa época ele não era rei. Então antes de falecer, o profeta Samuel unge Davi para ser o próximo rei sobre Israel. E Jonatas e até o próprio Saul sabia disso. Com isso, um espírito maligno, certo, se apossava do rei Saul e este queria matar a Davi, queria matar o seu sucessor. E Jonatas, filho de Saul, percebeu isso e ficou do lado de Davi, porque Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel como o próximo rei de Israel, e não Jonatas, que deveria ser o seu próximo sucessor. Então Jonatas teve um senso espiritual muito grande, muito apurado, para reconhecer o próximo rei sobre Israel, que no caso era o seu amigo David, certo? Essa é a história. Mas, porém, contudo, todavia, a Bíblia traz alguns termos que um grupo especial trata e interpreta que Davi e Jonatas tinham um relacionamento do mesmo gênero, ou seja, que eles se relacionavam mais do que amigos. Bom, vamos ver aqui os textos críticos chaves aqui para você entender a questão, certo? Primeira coisa, a gente deve falar de um texto de Levítico que é a base para toda essa nossa discussão e interpretação. Olha só, então vamos lá em Levítico capítulo 20,
versículo 13. Levítico 20, capítulo, versículo 13. Diz o seguinte: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, como se fosse uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Tocou o alarme aqui. O seu sangue será sobre eles. Perfeito? Então, é abominação ao Senhor se um homem deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Esse aqui está em Levítico, na lei de Deus, perfeito? Nós temos aqui, falando de Davi e Jonatas, vamos pegar aqui, quer ver? Vamos pegar o seguinte texto. Então, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo do 1 ao 4. Então, vamos abrir juntos aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, 18, do 1 ao 4. Tá? Então, vamos prestar atenção. E sucedeu o quê? Acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de David. E David amou como a sua própria alma. O amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Está falando de Davi, certo? E Jonatas e David fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si, atenção, capa, e deu a Davi, como também as suas vestes, espada, arco e cinto. Este grupo específico que interpreta que Davi e Jonatas tiveram relações, exatamente, usam esse texto para falar, tá vendo? Jonatas ficou nu diante de Davi e eles tiveram e eles se amaram um ao outro. Calma, peraí. Aqui, olha só, capa, veste, espada, arco e cinto. Preste atenção. Jonatas era filho do rei Saul. Era filho do rei. As suas vestes eram de sucessor do rei Saul. Este ato de Jonatas aqui representava que ele estava reconhecendo Davi como próximo rei de Israel. Você dá a sua capa, veste, espada, arco e cinto, era como se ele vestiu o rei David, ele vestiu David, que não era rei, olha só, minha cabeça funciona assim. Ele vestiu o Davi como se foi um ato profético, foi uma espécie de profecia falando assim, olha, você realmente vai ser eu creio, eu acredito que você será o próximo rei de Israel e você vai libertar o nosso povo dos filisteus. Você é o cara, Davi. Você realmente é um ungido de Deus, o Mashiach, ungido de Deus para libertar o nosso povo de Israel. Então não tem nada essa questão de amar e amou Davi e Jonatas, isso era e Jonatas a Davi, isso é uma expressão muito comum, porque quando David estava em muita mágoa, quando o rei Saul estava perseguindo David para tirar-lhe a vida, quem foi que realmente ajudou foi o próprio filho daquele que estava perseguindo. Como que você não vai amar? Como que você não vai sentir algo? Não estamos falando de relacionamento, de coisas de sexo, nada. Como que você não vai ser agradecido? O seu coração não vai ficar agradecido pela pessoa que vai salvar, que vai te ajudar a salvar a sua vida. Então a relação de Davi e Jonatas era muito forte por causa justamente dessa perseguição do pai de Jonatas, o rei Saul, para com Davi. Bom, e nós temos mais um texto bem crítico aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Olha só. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, isso foi a queda de Saul e Davi, olha só. Davi disse o seguinte,
Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Eles pegam esse texto também para falar assim: olha, tá vendo? Davi amava mais um homem do que uma mulher. Mas aqui foi esse caso que eu expliquei. Jonatas salva a vida do rei. Jonatas acredita na promessa de que realmente o Davi iria ser o próximo rei sobre Israel. Meu Deus, já se passaram 10 minutos aqui. Eu espero que eu tenha tirado essa dúvida aqui e uma interpretação que eu considero completamente errada de que Davi realmente se afeiçoava, gostava de pessoas do mesmo gênero que ele. Deixa aí o seu arravte, talvez eu faça a segunda parte, escreva aí nos comentários se você quer a segunda parte. Fique na paz, shalom, shalom, mulher que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.